Não consigo. Não consegue, né, Moisés? Não consegue, né? Oi, gente! Bem-vindos ao canal Nunca Imaginei Que. E hoje eu vim falar sobre como eu me mudei. Me mudei é pleonasmo, né? É como eu mudei de cidade. Bem, pessoal, a gente sabe que hoje em dia não é nada fácil de você mudar de cidade. E olha que a minha mudança nem foi lá. E olha que a minha mudança nem foi lá grandes coisas. Minha mudança foi de uns 60 quilômetros só. Não é uma coisa muito, grandiosa. Eu acho muito importante a gente compartilhar fatos que podem ajudar pessoas que têm o mesmo objetivo de vida. Principalmente pessoas com... Eu estou no meu lugar feliz. Parece idiotice. Ah, cada um tem o seu lugar feliz. Principalmente pessoas que, como eu, saíram de cidades pequenas, optaram por talvez uma carreira que lá não tivesse tanta oportunidade, ou simplesmente querem mudar para conseguir mais oportunidade de emprego, mesmo que na cidade anterior tu já tenha, mas tu quer, desenvolver, tu quer ir pra frente. Ou enfim, simplesmente você quer se mudar. Então eu vou falar como que aconteceu o procedimento comigo. Talvez não aconteça assim pra todo mundo, mas às vezes pode ajudar muita gente que quer tentar fazer isso. Pessoas que não sabem nem por onde começar. Meu Deus, estou cursando tal curso, estou fazendo tal coisa com a minha vida. Como eu devo proceder para conquistar meus objetivos? Não é um curso de dicas para desenvolvimento pessoal. Mas algumas coisas que a gente faz ao longo da nossa vida trazem aprendizado pra gente. E tem muitas coisas que eu gostaria de ter ouvido antes. Eu gostaria de ter sabido não, né? Sabido fica feio. Então hoje eu vou trazer aqui como que foi o procedimento pra mim e talvez alguns pequenos conselhos, sim, que eu gostaria de ter ouvido. Em primeiro lugar, eu saí de casa pra poder estudar e trabalhar. E é óbvio que por trás disso tudo sempre teve os meus pais. Uma ajuda muito grande, um apoio muito grande deles. Eu creio que se não fosse por eles, eu não conseguiria, obviamente. Quando eu tava com, na verdade, 17 anos, quando eu saí pra morar sozinha e poder trabalhar numa kitnet, obviamente, porque, pra mim sozinha e também ninguém aqui tá nadando em dinheiro. Eu trabalhava lá na minha cidade, eu me mudei pro centro da cidade pra poder trabalhar e estudar. Pra quem não me conhece, eu faço engenharia mecânica, eu curso a faculdade de engenharia mecânica. Ao passar dos meses eu fui trabalhando, eu fui me ajeitando, eu fui comprando umas coisinhas, então a gente vai meio que construindo o nosso patrimôniozinho. E claro, tudo isso com muita ajuda dos meus pais. Porque desde o início eles sempre estiveram lá pra me apoiar, caramba. Eu acho que se não fosse eles, eu não teria nem conseguido nada. Nem a metade, nem tudo. Simplesmente não teria conseguido nada. E eles foi quem disseram pra mim e tiveram ali do meu lado e também me ajudaram, digo financeiramente, pra dar os primeiros passos e dizer, vamos lá, vamos construir isso, vamos investir no teu futuro. E aí eu me mudei pra poder trabalhar e estudar. Conforme o tempo foi passando, eu fui trabalhando, eu fui estudando, só que eu precisava de algo mais. Então eu resolvi começar a trabalhar com pesquisa na universidade onde eu estudo. E aí a minha rotina tava dividida entre trabalhar de manhã numa cidade, trabalhar à tarde numa outra cidade, ficar estudando lá e depois voltar de novo pra minha cidade. Todo esse percurso, obviamente, eu fazia de ônibus. Por quê? Porque a Emilizinha aqui não tinha dinheiro pra poder tirar a carteira de motorista, muito menos pra comprar um carro. E muito menos o meu pai trabalha o dia todo e não tinha como ele ficar ali disponível 24 horas pra me levar e me trazer pra onde eu quisesse. E a minha mãe também tinha suas ocupações. Não tinha eles ali 24 horas disponíveis pra poder me levar e me trazer pra onde eu quisesse. Por isso mesmo que eu já fui morar ali, pra ficar mais acessível, não precisar ficar fazendo esse trajeto todo. Eles moram bem no interior, assim, da cidade. E também ninguém ali tava rico, Ninguém nunca foi rico pra poder bancar essas coisas. Então sempre foi muito corrida atrás. E aí os meus pais, como eu disse anteriormente, eles me ajudaram financeiramente e tudo mais. Mas obviamente, tudo naquela medida. E aí quando surgiu essa bolsa de pesquisa, eu tava fazendo essa rotina de poder trabalhar na cidade
de manhã, trabalhar com pesquisa à tarde em outra cidade que já era onde eu estudava, ficar para estudar à noite e voltar. E obviamente todo esse percurso eu fazia de ônibus, como eu disse antes. E foi bem trabalhoso, foi bem muito cansativo. Porque tu imagina, né, é quase assim, nossa, era o horário tudo apertado, era uma coisa assim bem complicada. Mas eu tava ali, tava conseguindo comprar as minhas coisinhas e sempre com muito apoio pra poder me manter, pra não enlouquecer. Pra me mudar, que foi onde a gente resolveu fazer esse vídeo, o foco da coisa, a história começou praticamente um mês depois que eu consegui a bolsa de pesquisa. Por quê? Porque eu vi que essa rotina de trabalhar em cidades diferentes, estudar, tava complicado, o negócio tava muito difícil e a rotina tava ficando muito pesada. Aí eu pensei, eu já tenho aí uma trajetória de experiência, de trabalho, enfim, tô encaminhando a faculdade, eu vou ver se eu acho alguma outra coisa pra trabalhar lá na outra cidade, pra mim, tipo, ficar trabalhando e estudando na mesma cidade, tudo junto. De L'Oréal Paris. E aí foi onde eu comecei a procurar, e aí vai aquele negócio, você monta currículo, você põe a sua foto, você preenche as informações, você coloca as informações lindamente, bem preenchidas, com um português muito perfeito. Isso se chama currículo. Tu vai lá e faz um negócio bem montado pra apresentar e dizer, pega aqui meu currículo. E aí você fica tipo, será que ele tá bom o suficiente? Ai meu Deus do céu, eu não vou ser selecionada. Putz, não vou ser selecionada. Mas aí, né, eu mandei o meu currículo e tal pra várias empresas. Nossa, perdi a conta. Sabe esse site que você fica procurando emprego? Pois é, eu recebo acho que no mínimo uns 20 e-mails por dia ainda. Aí o empresário recebendo meu currículo, né? Eu vejo aqui que você já teve 1 ano e meio de experiência nisso e mais alguns meses de experiência nisso. Fez tal cursinho, legal. Engenharia mecânica, interessante. Que? 18 anos? Ô Rita, joga essa porcaria de currículo aqui fora. Daí eu fui mandando vários currículos e, nada, nenhuma proposta. Beleza, né? Tava ganhando o meu, tava ali empregada, tava conseguindo as coisas e tava bem feliz. Beleza, vida que segue. Aí um belo dia eu recebi um e-mail de retorno, né? Querendo marcar uma entrevista. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, como assim? Mas beleza, eu fui lá. Ainda foi o meu tio que foi me levar e eu fui pra entrevista. Nossa, chovendo pra caramba, mas chuva. E aí eu fui na entrevista, cheguei lá, a moça olhou pra minha cara, eu falei todo sobre, né, minhas experiências e tudo mais, igual a gente fala nas entrevistas, tipo, nossa, não, eu tive tal experiência com isso, com aquilo, eu fiz essas coisas, eu liderei isso e tal. Super bonita, super cética, nossa. Ai, que desastre. E aí a moça disse, então, Emily, realmente é muito bom, a gente tá tentando captar pessoas novas, pessoas interessadas em crescer e tudo mais, porque não era uma empresa muito grande, era uma empresa no ramo que eu estudo, né, de mecânica, então, especificamente no ramo de hidráulica, então era muito bom, mas era uma empresa que tava crescendo, então, nossa, é uma ótima oportunidade. E aí aconteceu um milagre que eu acho que às vezes assim, é bem difícil de acontecer, praticamente não acontece, que é a empresa se interessar, querer te fichar, querer te empregar e ainda te dar, não, eu te dou 2 semanas pra você se mudar pra cá. E eu, como assim? Vocês vão me dar tempo pra me mudar? Não? Gente, e aí foi onde aconteceu, começou o procedimento. A caça de lugares pra poder morar e que fossem acessíveis, porque, né, eu tinha um tanto que eu ia receber e o salário não ia cair do céu, eu ia ter que trabalhar pra isso, eu tinha que sobreviver. E então, era complicado. Aí eu também não sabia se eu ia ou não ia, porque eu estava com muito medo. Eu ia deixar muita coisa pra trás, eu ia deixar bastante gente pra trás, tinha minha família, os meus colegas de trabalho eram ótimos, então eu fiquei realmente, tipo, muito preocupada, fiquei bem neurótica. E eu não sabia o que eu fazia, mas aos poucos eu fui lidando com isso e fui deixando ali o campo minado até chegar o dia que, bom, gente, é isso aí, aconteceu isso, pá. Aí eu saí desses meus 2 empregos que eu tinha, comecei a caça de um lugar pra poder vir pra essa outra cidade e aí começou, né? Porque tu vai num apartamento, ai, que lindo, interessante, grande, semi-imobiliado, qual é o preço? Minha filha,
esse preço aqui pra morar só um mês? Isso é só um mês? Não. É um ano todo, não? Então tinha essa grande dificuldade. Principalmente morar perto de universidades se torna extremamente caro. Meu Deus, como as coisas são caras. E aí você começa a procurar e você fica desesperado. Já tava quase desistindo de achar um lugar. Mas aí eu consegui achar um lugarzinho. Obviamente também um lugar pequeno, porque, né, quem é que pode pagar por um lugar grande hoje em dia, não é mesmo? Principalmente com salário, não dá. Aí, obviamente, eu consegui muita ajuda da minha família também, porque uma mudança relâmpago, se não tiver apoio, ela não acontece. É muito difícil. Teve a mudança, teve as coisas pra trazer. Não eram muitas, mas no final deu umas 50 sacolas de coisa, 20 já era de livro. E aí foi, sabe, trazendo as coisas e, enfim, foi ajeitando aqui. Depois de conseguir esse lugar, depois de ter ido nos 10 pra ver, não ter achado. E aí, enfim, eu comecei a trabalhar. E é isso. Essa é a história de como eu me mudei pra cá. Conselhos que eu gostaria de ter recebido antes. Não crie expectativa com as coisas. Elas são... Não crie expectativa de que você vai conseguir se mudar e que vai ser tudo maravilhoso. Na verdade, as coisas são bem difíceis. E chega no meio do processo, você se sente sozinho, você se sente seguro, você fica com medo e não sabe o que tá fazendo. Meu Deus, eu vou arriscar tudo, eu vou jogar tudo fora, socorro, e se não der certo? E isso vai enchendo a tua cabeça e você fica tipo, vai dar muito errado, vai dar muito errado. Mas talvez não dê. Não foi o meu caso. Depois muita coisa aconteceu. Depois de me mudar, depois de trabalhar, depois de um bom tempo trabalhando. Mas isso é história para talvez um outro vídeo. Conselhos que eu dou, não crie expectativa demais com as coisas. Elas não são tão belas e bonitas como a gente vê nas romantizações. Pessoas falando sobre histórias de superação e tudo mais. Nada é tão bonito assim. Você passa por vários perrenguezinhos. É falta de dinheiro, é não saber como vai se locomover. Como é que eu vou numa entrevista em outra cidade? Gente, eu não tenho dinheiro nem pro ônibus. E aí você pensa, meu Deus, e se der tudo errado, eu vou ficar sem emprego, eu vou ficar sem casa, as minhas coisas. Ai, meu restinho de dinheiro economizado. Uma coisa que eu queria muito também dar conselho para quem tá pensando em se mudar guarda, mesmo que tu não tenha já assim concreto nos seus planos, mas se tu minimamente pensa em adquirir um lugarzinho para ti ou de se mudar, começa a guardar um dinheirinho, porque fica tudo tão apertado e difícil pra poder conseguir as coisas. E aí você pensa, tem que pagar a mudança, tem que pagar o proporcional do aluguel, tem que pagar o outro aluguel no mês, tem que pagar pra ligar energia, tem que pagar energia, tem que comprar comida, tem que comprar produto de limpeza, tu tem que se locomover pra catar esse lugar e pra isso você precisa de Uber, você precisa de ônibus, você precisa de carona, você precisa de gasolina, você precisa de dinheiro. E simplesmente pra você achar um lugar já precisa de dinheiro, então já é bem difícil. E várias dessas coisinhas, sabe? Tudo exige bastante, então esteja com um dinheirinho reservado sempre pra isso. Não precisa ser muito, na maioria das vezes, né, na verdade. Igual todo e qualquer trabalhador normal. A gente recebe pouco, a gente recebe o pra sobreviver, não tem como tu guardar muito, mas se tu guardar só um pouquinho, 20, 15 pila que tu conseguir, tu já vai ter uma mudança um pouco melhor, um processo um pouco melhor. Outra coisa que eu queria muito falar sobre a mudança procure apoio das pessoas, porque é um processo bem difícil de você deixar tudo que você viveu, deixar as pessoas, deixar colegas de trabalho, deixar amigos, principalmente amigos, é uma coisa que eu sinto bastante falta. Tenha apoio das pessoas certas, porque senão você vai parar no meio do processo. Tudo muito estranho, tu vai começando a desconfiar sei lá, de qualquer coisinha que dá errado, você começa a desconfiar e aquilo vai virando uma bola de neve. E aí você fica, socorro, vai tudo pegar fogo. E na verdade, assim, é só teu medo, a tua insegurança. E é óbvio que a gente tem que ter um pé atrás, né? Porque tu vai se jogar de cabeça, cara. Aí é contraditório com a questão da expectativa que eu falei. Então procure apoio das pessoas certas. No meu caso, os meus pais foram a base fundamental para tudo isso acontecer, para os passos da minha vida acontecerem. Eu não sei nem mensurar em palavras, então procure apoio. Tenha muita certeza do que você tá fazendo.
Nesse caso, eu quero especificar em relação a trabalho, ou enfim, pra que você tá se mudando de cidade. Porque, como eu falei antes, é muita coisa que você deixa pra trás. Então você tem que ter um piso, uma base muito forte do que você tá fazendo para tudo isso valer a pena. Se é um emprego, tenha certeza de que esse emprego ele vai te receber e que você vai ficar trabalhando lá e que vai dar certo, que vale a pena, porque é muito dinheiro, é muita coisa que tu arrisca, é um mundo todo que você tá deixando pra trás. Então, tenha certeza do que você tá fazendo, tenha certeza de que o que você vai fazer vai relativamente dar certo, porque é óbvio que tem a opção de não dar certo. E é exatamente esse conselho que eu vou falar agora. Se tudo der errado, não se desespere. É normal. Nem tudo tá dentro do nosso alcance, nem tudo tá nas tuas mãos e tu faz o que quiser e meu Deus, eu vou fazer dar certo, eu vou dar o máximo de mim, eu vou dar o meu sangue pra isso acontecer. Às vezes não acontece e é normal. Às vezes você acredita numa proposta de emprego e essa proposta de emprego dá errado, igual a gente vê muitos casos por aí. Às vezes você sai pra estudar e aí de repente começa a ficar tudo muito difícil e você começa a reprovar nas matérias. Enfim, independente do motivo pelo qual você vai se mudar ou você vai mudar de vida, pode dar errado. E aí é onde vem aquela coisa que eu falei antes da base, do apoio, de quem tá do seu lado pra poder te abraçar nesse momento. Se tudo dependesse da gente, né, a gente estaria milionário, rico, assim, na praia, tomando bebidinhas dentro de um coco, mas nem tudo tá no nosso alcance. Então, se tudo der errado, recomece. E tenha certeza de que você talvez vai ter um lugar pra poder voltar, pra poder recomeçar. Isso te dá uma segurança, isso te dá um respiro. E eu acho que pra questão de mudança era isso. Enfim, gente, no meio desse período aí que eu falei, eu contei a história em 10 minutinhos. Gente, foi um processo de meses. Do início do ano passado até eu me mudar lá pro final do ano. Muita coisa aconteceu, muita coisa influenciou isso. Muita coisa mesmo. Então não é tão simples assim. Tava lá trabalhando, enviei um currículo, recebi uma proposta, fui no emprego, deu certo. Na verdade, muita coisa aconteceu. E depois de me mudar também, muita coisa aconteceu. Meu Deus do céu. Mas vocês podem deixar aí nos comentários qualquer pergunta, dúvida sobre esse processo, ou enfim, o que eu puder ajudar vocês, ou simplesmente responder. Deixe também um likezinho se você gostou. Ajude a esse projeto ir pra frente. Eu realmente meio que desapareci faz um tempo, mas, gente, é a função de quem tem que dar conta. Você se muda, você tem que se manter, você tem que trabalhar o dia todo, uma jornada ali umas 9 horas, 10 por dia, aí você tem que estudar, aí você tem que fazer trabalho, você tem que fazer prova, você também tem que tirar um tempo pra si. Isso daqui é o Ginga. Essa cara de gordo dele. Prometo tentar, eu não vou prometer que eu vou conseguir a regularidade dos vídeos. Eu quero trazer conteúdos novos, eu quero trazer coisas relacionadas a músicas, a filmes, a livros, a sociedade, enfim, a trabalho, a área que eu trabalho, né? Então tem muita coisa aí pra gente trazer, tem muita coisa pra gente fazer. Apoiem as pessoas que vocês sabem que estão tentando fazer um projeto desse, é muito importante. E eu nunca imaginei que eu estaria aqui falando sobre como eu me mudei, de novo pleonasmo, de cidade.